Quando pensamos em Elvis Presley, imediatamente vem à mente o rei do rock, o homem que mudou a história da música, o ícone de uma geração. Mas por trás do brilho do palco, havia outra história acontecendo, mais silenciosa, mais delicada e em muitos momentos dolorosa. Era a história de Elvis e Priscilla, um conto que, à primeira vista, parecia um sonho americano, o astro mundialmente famoso e a jovem bela e recatada que encantou seu coração. Mas aos poucos, o que parecia um conto de fadas revelou-se um enredo marcado por controle, isolamento, idealização e a busca por liberdade. A relação começou devagar. Eles conversavam, trocavam confidências, músicas, cartas. E mesmo depois que Elvis retornou aos Estados Unidos, manteve contato com Priscilla. Aos 17 anos, ela se mudou para Graceland, a lendária mansão do astro, com a promessa de que continuaria os estudos e estaria sob a supervisão de funcionários de confiança. Mas, na prática, a vida de Priscilla começava a se transformar numa espécie de prisão luxuosa. Elvis controlava cada detalhe de sua aparência: maquiagem, cabelo, roupas, comportamento. Ele queria moldá-la, literalmente, à imagem da mulher ideal que tinha em sua mente, uma figura etérea, quase intocável. Ela, por sua vez, tentava agradá-lo, mesmo se perdendo aos poucos de si mesma. A rotina na mansão era cheia de excessos e excentricidades. Elvis virava noites acordado, dormia durante o dia, organizava festas privadas com amigos próximos e muitas vezes mergulhava em longos períodos de reclusão. Priscilla, isolada do mundo externo, passou anos vivendo à sombra do mito, sem voz, sem escolhas. Mesmo assim, eles se casaram em 1967 em Las Vegas, sob grande cobertura da mídia. As fotos do casamento foram amplamente divulgadas, vendendo uma imagem de conto de fadas. E no ano seguinte, nasceu Lisa Marie Presley, a única filha do casal. Mas a chegada da filha não curou as feridas internas. Ao contrário, a distância emocional aumentou. Elvis estava cada vez mais envolvido com remédios controlados, turnês, shows em Las Vegas e gravações. Passava longos períodos longe de casa. Priscilla, agora mãe, começou a refletir sobre quem ela era e quem queria ser além de a esposa de Elvis. Enquanto ele vivia cercado por aplausos e fãs, ela sentia o peso do abandono emocional. E como se não bastasse, os rumores de infidelidade de Elvis eram frequentes. Ele se envolvia com atrizes e dançarinas, e Priscilla sabia, mas permanecia em silêncio. Até que um dia, esse silêncio se rompeu. Em 1972, Priscilla conheceu Mike Stone, seu instrutor de karatê. O relacionamento com ele despertou nela uma nova consciência, de que era possível viver uma vida fora da sombra de Elvis. Foi quando decidiu se separar. Um gesto corajoso e, ao mesmo tempo, devastador. Elvis ficou profundamente abalado com a separação. Apesar de suas atitudes contraditórias, ele amava Priscilla. E ela, por mais que buscasse liberdade, ainda carregava afeto por ele. Em 1973, o divórcio foi oficializado. Mas mesmo separados, eles mantiveram um vínculo forte, especialmente por causa da filha. Priscilla esteve ao lado de Elvis até o fim, e depois de sua morte, foi ela quem cuidou do legado que ele deixou. A relação de Elvis e Priscilla foi muito mais complexa do que os tabloides mostravam. Era um amor marcado por desequilíbrios de poder, por uma idealização sufocante, por admiração e frustração. Ele, um homem aprisionado por sua fama. Ela, uma jovem tentando descobrir quem era no meio de tudo isso. E talvez seja por isso que essa história ainda nos fascina tanto. Porque nos lembra que nem todo amor resiste ao peso do silêncio. Nem todo conto de fadas sobrevive à realidade. E que até mesmo o rei do rock podia se perder dentro do próprio castelo. A separação de Elvis e Priscilla foi um divisor de águas. Não apenas na vida pessoal dos dois, mas na forma como o público começou a enxergar o rei do rock. Pela primeira vez, a imagem do ídolo intocável se mostrou vulnerável.
o homem que hipnotizava multidões com a voz e os quadris, também era um homem que sofria, que sentia medo da solidão e que, no fundo, não sabia como lidar com o amor fora dos palcos. Priscila, por outro lado, deu seu primeiro passo rumo à própria identidade. Ela não saiu do casamento para fugir, saiu para se encontrar. Após o divórcio, ela começou uma carreira como empresária, atriz e ícone de estilo. Construiu um nome, uma trajetória própria, algo que nunca teve espaço para fazer enquanto era apenas a esposa de Elvis. E curiosamente, mesmo separados, eles nunca se tornaram inimigos. Pelo contrário, continuaram se respeitando, se apoiando e mantendo uma relação afetuosa. Priscila visitava Graceland, conversava com Elvis e participava ativamente da vida da filha. E ele, apesar dos altos e baixos emocionais, sempre a tratou como alguém especial. É como se eles tivessem se libertado um do outro, mas nunca se apagado. Após a morte de Elvis em 1977, aos 42 anos, Priscila assumiu uma responsabilidade gigantesca: preservar a memória dele. Foi ela quem transformou Graceland em um museu, quem gerenciou o nome Presley como uma marca respeitada no mundo inteiro. E isso diz muito. Não apenas sobre o amor que ela teve por ele, mas sobre o respeito que, apesar de tudo, permaneceu entre os dois. Hoje, quando olhamos para essa história, é impossível não sentir uma mistura de sentimentos. Por um lado, houve paixão verdadeira, momentos de afeto e cumplicidade. Por outro, houve desequilíbrio, controle, silêncio. A relação deles é, em muitos aspectos, um espelho de muitas relações reais, onde o amor existe, mas não é suficiente para sustentar duas pessoas presas em mundos tão diferentes. Elvis e Priscila nos mostram que nem todo grande amor termina junto, mas isso não o torna menos verdadeiro. Às vezes, amar é também saber partir, e crescer, e deixar o outro crescer. E talvez, no fundo, o maior legado que eles deixaram juntos não seja apenas Lisa Marie, nem o acervo de fotos perfeitas, nem a mansão em Memphis, mas sim essa lembrança amarga e doce de que até os maiores ídolos têm corações frágeis, e que por trás dos holofotes, o amor também sofre, muda e precisa respirar. Essa foi a história de Elvis e Priscila, um romance vivido entre extremos, entre o palco e os bastidores, entre a idealização e a verdade. Uma história que continua viva, não apenas nas memórias e documentários, mas na forma como ela nos faz refletir sobre o que é, de fato, o amor. Se esse vídeo te tocou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também vê beleza nas histórias reais, por mais imperfeitas que elas sejam. E agora me conta aqui nos comentários. Você acha que Elvis e Priscila foram almas gêmeas? Ou duas pessoas que se amaram na hora errada?